Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Tá certo. É isso aí, né, gente? Vamos embora pro nosso trabalho da semana, tá certo? Vou pedindo desculpa, que eu tô um pouco fanha, que eu tava um pouco gripada aí no final dessa semana. Hoje eu tô um pouco melhor, tá? Então, mas ainda tô um pouco fanha, tá? Então, enfim, vou pedindo desculpa, tá? Qualquer coisa. E vou pedindo desculpa também, porque eu coloquei um vídeo aí no começo da semana passada, né? Só que eu precisei tirar o vídeo do ar. Por quê? Eu não sei se foi na hora de editar o vídeo, né? Porque esse meu celular, ele grava os vídeos em picado, né? E aí depois eu tenho que usar um aplicativo que junta, né, para fazer um vídeo só. E aí o que aconteceu? Nessa edição deu alguma falha aí, né? Só que acontece, eu não vi, porque eu tinha assistido o vídeo antes de fazer esse processo. E aí, na hora que eu uni, né, esses vídeos, eu subi para a plataforma. Sorte que eu fui ver o vídeo depois. E aí eu vi que tinha dado, né? Corta a imagem, fica umas faixas de coisa passando e congela a imagem, mas é durante muito tempo. Se fosse só um pedacinho do vídeo, tudo bem. Isso que já tinha dado um erro com relação ao áudio. Já tinha dado um problema com o áudio, mas ficou um pedaço, eu falei, deixa assim. Não vou cortar esse vídeo, vou mandar assim mesmo. Só que aí não teve jeito. Na edição ficou errado. E aí o que acontece? Na realidade, eu tinha gravado esse vídeo no domingo, tá? A primeira opção ficou muito boa. Na segunda, eu fiquei meio. Eu achei que eu tava confusa. Na verdade, depois assistindo, nem tanto. Mas eu não gostei. Esse é o problema. Eu não gostar. Já não é a primeira vez que acontece isso comigo. Tá? Já teve vídeos que não, que eu achei que ficaram melhor. Realmente eu senti que eu precisava fazer outro. Só que com o vídeo da semana passada foi interessante, porque eu gravei e eu não coloquei esse vídeo logo. Eu fiquei enrolando para subir esse vídeo para o canal. Na verdade, eu já deveria ter colocado. Se eu tivesse colocado talvez o primeiro, não teria acontecido. O que eu fiz? Eu gravei de novo a segunda opção. Obviamente, ela ficou perfeita. Ficou perfeita, e eu falei, então era isso. Mas na verdade, eu acho que não era. Era para mim ter colocado a primeira mensagem que tinha vindo, tá? Não é a primeira vez, gente, que acontece isso. Não é a primeira vez. E aí acabou que foi trabalho de 2 dias, que eu fui dormir tarde, que eu deixei meu tempo, e foi jogado fora. Eu fiquei tão chateada, gente, eu fiquei tão chateada, mas enfim, a gente recebeu o direcionamento da espiritualidade e a gente fazer o que a gente precisa fazer, e não fazer o contrário. Eu já recebi, na verdade, uma chamada com relação a isso, tá? Mas não tem jeito, eu às vezes acabo querendo fazer do meu jeito e não dá certo. Só que também tem uma outra parte, tá? Que eu vou falar. A segunda tiragem, mesmo na primeira vez que eu gravei, da segunda opção, eu senti muito aquela mensagem pra mim. Essa é a verdade. E quando eu gravei de novo, aí eu não tive dúvida. Aquela mensagem era pra mim. Era todinha, gente, pra mim. Todinha. Parecia que a espiritualidade, que realmente ela quis me mandar uma mensagem. E aí, talvez não fosse pra mim dividir. Era pra mim. Também pode ser isso, né? Então eu guardei essa mensagem pra mim, né? E aí eu tentei fazer alguma coisa durante a semana, mas aí eu fiquei gripada, e aí eu tinha que ir pro barracão ontem muito cedo, né? Sim, mais cedo. Passei o dia inteiro lá, então eu já sabia que não ia rolar, né? E aí hoje eu tô sentando aqui pra gente fazer esse vídeo, tá bom? É... O mês acaba. Tem mais um vídeo, né? Que a gente tá fazendo, tá bom? Eu vou ver se tem um vídeo que eu quero fazer, talvez eu consiga fazer no meio da semana. Eu acho que eu consigo, porque esse vídeo aí vai ser curto. Que é para uma outra coisa que a gente vai vir trabalhando aqui no canal, tá certo? Mas eu não vou falar não. Quando vocês verem vai estar aí, tá? Vai estar entrando. Tá? Que eu falo aí não dá certo, né? Aí já, enfim. Então é melhor eu estar fazendo assim. E para hoje, tá? O que a gente vai estar fazendo aqui? A gente vai estar perguntando para a espiritualidade quais são as conquistas que podem estar no seu caminho para esse novo ano, para 2026. Aí você pode falar, Thaís, mas a gente já começou 2026 há 3 meses. Só que nós começamos agora na sexta-feira um novo ano astrológico, né? A gente começou aqui no ano novo astrológico.
Então, por que não? A gente está tentando entender o que a espiritualidade revela para a gente, né? O que pode estar revelando com relação a essas conquistas que podem estar no nosso caminho aí dentro do ano de 2026, tá bom? Então é isso que a gente vai estar perguntando aqui. E como sempre, né, eu venho pedindo para quem puder, tá compartilhando, comentando, se inscrevendo no canal, tá bom? A participação de vocês é muito importante aqui no nosso trabalho. Vem ajudando muito, gente. E outra, a plataforma, ela reconhece também que esse trabalho está tendo relevância, tá bom? Está ajudando de alguma forma. Se não, primeiro que já é difícil eles estarem entregando, até para quem tem um conteúdo grande aqui no canal, faz mais vídeos, é difícil. Eu vejo o pessoal reclamando. Imagina para mim, né? Sou nova e venho aqui uma vez na semana. E quando vem ainda, tá bom? Então é isso, tá? Então a gente vai estar perguntando aqui, e para isso, vocês podem estar escolhendo entre a ametista, tá bom? Ou a olho de tigre, tá certo? Olho de tigre ou ametista. Aí quando vocês vão escolhendo, eu já vou estar aqui pedindo, né? Uma orientação para a espiritualidade, o que ela tem aqui para trazer pra gente. Ah, gente, essa luz está entrando aqui no meio da minha cara. Eu preciso arrumar aqui porque eu quero colocar a câmera de frente. Vamos ver se vai dar certo. Mas para isso, eu tenho que lembrar de estar fazendo isso mais cedo, para estar puxando as coisas aqui, porque depois de um certo horário não pode fazer muito barulho, né? Então eu vou ver se para semana eu já encaixo, já deixo as coisas meio que arrumadas aqui, né? Para quando eu for arrumar. E aí, gente, eu já vou avisando que vocês sabem como é que funciona aqui em casa com esses gatos, né? Tô vendo esses gatos aqui, e aí eu já fico preocupada quando eu vejo eles aqui tudo junto, porque o Pudim tá quieto, né? Nem vou invocar o nome, ele tá deitado aqui na minha bolsa que eu levei pro barracão, tirei as coisas de dentro, ele tá lá deitado dentro dele, então deixa ele lá, ele quer ficar lá, tá vazia, deixa ele lá, porque pelo menos ele me deixa em paz. Esse gato não é de Deus, então não dá muito pra ficar mexendo com ele não. Então, enquanto isso, vocês vão escolhendo, vão se conectando, tá bom? Vamos pedindo aí a orientação da espiritualidade, né? O que ela quer trazer de mensagem pra gente nesse momento, tá bom? Quais são as conquistas, né, que estão aí no caminho de vocês? Para isso a gente vai fazer algumas outras perguntas, mas o tema principal é o que esse novo ano astrológico pode trazer para você em questões de vitórias, de conquistas, né? A gente vai perguntar os desafios aqui também, quais são os direcionamentos da espiritualidade para esse novo ciclo, tá certo? E eu vou pedindo aqui a permissão do plano espiritual, vou pedindo aqui que os meus mentores e os meus guias espirituais, que as cianas, o povo do Oriente, Dona Rosa Vermelha, Seixo Veludo, possam estar ajudando, Dona Sete Luz também, né? Vamos pedir aqui a Sete Luz, Estrelinha também, todos os meus guias que possam estar ajudando aqui, né, nesse trabalho, que eles possam dar esse suporte, que possam ser esse elo entre eu e a espiritualidade, né, nesse momento, que eu possa ter a visão, né, que a minha visão seja clara, objetiva, que ela possa se expandir. Eu acho que eu realmente não. Ah, parou. Então, eu acho que conectou de novo. Mas eu vou deixar aqui fácil, porque acho que eu vou até aproveitar. O carregador tá aqui. Deixa eu carregar esse outro aqui. Que eu esqueço de estar carregando esses negócios. Gente, você sempre escuta esse gato, minha, né? Esse meu gato é o Loki. Ele é assim, é o dia inteiro, minha. Eu não sei que tanto que ele mia, eu não sei que tanto que ele procura.
Juro pra vocês. A gente tem que entender aqui em casa também o que acontece com ele, mas ninguém entende. A gente já até deixou de mão. É o dia inteiro assim, tá? Não falta comida, não falta sachê, não falta nada. É ele mesmo, tá? Primeiro a gente vai estar vendo aqui. Ah, vamos começar com a ametista. Vamos começar com a ametista. Aqui. Qual o portal, né? Vamos estar entendendo aqui. Qual é o portal que se abre? Os nossos consulentes que se conectaram com a primeira opção, aqui nesse novo ano astrológico. Qual é o portal, Silenes, que se abre? Portal da inspiração. Interessante. Deixa eu colocar para cá. Esse daqui é o potinho da prosperidade dos ciganos. Ah, deixa eu colocar para cá. Deixa eu colocar aqui direitinho. Que é o portal da esperança. Eu vou estar ensinando vocês a fazerem um dia aqui. Quando eu for renovar esse daqui, eu trago para vocês estarem aprendendo para fazer aí na casa de vocês. Fica um aqui e fica um lá junto com as coisas da Rosa Vermelha. Vou estar ensinando vocês a fazerem. Bastante gente veio pedindo para mim e eu vou estar ensinando vocês a fazer. Tá? Deixa quando eu for renovar, eu deixo para renovar aqui e a gente faz um vídeo. Tá bom? Qual ciclo que se encerra aqui na vida dos consulentes que se conectaram com a primeira opção? Qual ciclo vem se encerrando na vida dos consulentes? Obchauriô, salve povo ciano, salve povo do Oriente. Qual ciclo que se encerra nesse momento? Cavaleiro de Paus. Quais as vitórias e conquistas que se abrem neste novo ciclo? Rainha de Espadas. Qual o direcionamento da espiritualidade? Sete de ouros. Tá certo. Quais os desafios desse novo ciclo? Rei de ouros. E aqui qual o conselho da espiritualidade? Nove de ouros. Não, nove de ouros não, gente. Desculpa, nove de copas. E aqui oito de copas. Esse daqui eu vou usar depois. Tô meio fanha, vocês estão vendo? Deixa eu pôr aqui, depois eu vou estar usando ele. Fala mais pra mim aqui sobre esse Cavaleiro de Paus, por favor. Fala mais sobre o Cavaleiro de Paus pra mim. Gente, aos ciclos que se encerram. Eita, Nossa Senhora. Saíram duas cartas. Eu vou considerar, tá bom? Saiu aqui a carta do navio e a carta do cavaleiro, junto com o Cavaleiro de Paus. Eita, gente. A gente pode falar de movimento aqui. A gente fala de mudanças. A gente vai estar entendendo melhor. Quais as vitórias e conquistas se abrem neste novo ciclo? A âncora. Qual o direcionamento da espiritualidade? Fala mais aqui com esse sete de ouros. Carta do urso. Peraí. Nossa, eu tive uma coisa aqui. Quais os desafios? Esse rei de ouros aqui.
Carta do tempo. Faz sentido. Deixa eu colocar aqui que eu não peguei energia ainda. Deixa eu ver mais pra cá. Aqui fala pra mim mais sobre esse 9 de copas aqui no conselho. Vou pegar um outro baralho pra gente poder estar confirmando. Não precisa. Carta das flores. Certo. Aqui no fundo tem a carta da mulher. Acho que eu já entendi essa carta da mulher com esse 8 de copas aqui. Qual a energia aqui pra mim? Pra este novo ciclo. Qual a energia para este novo ciclo? Qual a energia? Tchau, Oriô, salve o povo cigano. Qual a energia? Qual a energia? A sacerdotisa. A lua. Vou colocar aqui junto. Deixa eu só pegar aqui um outro baralho aqui. Esse daqui tá mais fácil de eu pegar do que eu ter que levantar ali. Porque eu troquei a caixa de lugar. Porque os gatos estavam mexendo, gente. Esse tá. Aí eu resolvi trocar. Peguei esse cigano aqui, que ele é pequenininho. Ele é bom que ele encaixa em qualquer lugar. Então vamos lá. Aqui primeiro, né? Qual é o portal que se abre? A gente fala do portal da inspiração. E aí traz aqui para vocês, na energia de vocês, a sacerdotisa. Então a gente tem o portal da inspiração com a sacerdotisa. Gente, eu não preciso nem dizer aqui, né? Tem uma tendência muito grande de vocês serem inspirados, né? Pela espiritualidade, eu vou falar isso, porque não tem como, né? A gente tem aqui a sacerdotisa, tá? Então a gente vai falar, e eu vou falar aqui para vocês muito com relação a essa energia feminina. Então a gente pode estar falando aqui de santos, né? Santas, chás, enfim. Independente da egrégora que você acredite, aqui você vai receber muita inspiração voltada à energia dessas divindades ou deidades, dessa energia feminina. Eu estou falando desse sagrado feminino, tá certo? Gente, deixa eu só dar uma ajeitadinha. A luz. Acho melhoria, tá? Então, aqui primeiro que eu acho que vocês vão serem muito inspirados, até mesmo com relação a essa própria intuição, tá? Então, porque não tem como, aqui se a gente fala da sacerdotisa, e aqui eu tenho a carta da mulher, então a gente vai falar muito da intuição, a gente fala muito do sagrado feminino, tá? Não tem como a gente estar falando. Então, aqui, até com relação, e aqui eu tenho 8 de copas, tá? Talvez, né? Por que não tá acessando informações com relação a você mesmo, então tá se conhecendo melhor. Para algumas pessoas eu já senti aqui, talvez vai ser necessário deixar algumas coisas para trás, tá? Para que esse ciclo, eu acho que é muito real isso aqui, bate com o que tá aqui, tá? A gente sempre precisa encerrar ciclos para estar começando um novo. Então, aqui eu vejo que são pessoas que, inclusive, sabe, vão precisar virar as costas para algumas situações para continuar seguindo em busca dessas conquistas, tá? Então, eu já vi isso aqui, tá? Mas aqui eu vou falar que a intuição, tá? Vai estar regendo muito vocês nesse novo período, neste novo ciclo, tá? A gente tem a lua aqui. Por isso que eu falo que tem muito a aprender a se conhecer. Aqui é olhar para si, essa dualidade do ser, né? Por que não? Né? Tá conhecendo as suas próprias sombras, a sua própria luz, tá enfrentando suas sombras, tá enfrentando a sua luz. Aqui é olhar para dentro, não vai ter como olhar para fora, tá? Aqui, até porque eu tenho a sacerdotisa. Então, é essa voz interior. Vocês vão ser muito inspirados pela espiritualidade. Eu vou falar muito através da intuição. Para algumas pessoas, a gente pode falar de sonhos, a gente tem a carta da lua. Então, pode ser essa ligação com a noite, para algumas pessoas. A gente pode estar falando isso aqui.
também. Mas vocês vão ser inspirados. Ou vai ser uma fase muito inspiradora para vocês, tá? Esse novo ciclo que se abre, tá bom? Então, aqui, a energia que vai estar regendo vocês para esse novo ciclo é a sacerdotisa. Aqui são pessoas que já trazem consigo conhecimentos, muitos conhecimentos, são pessoas que trazem consigo uma sabedoria muito grande. O porquê não? Detentores desse sagrado feminino, tá? Vocês trazem esse poder com vocês. Pode estar meio oculto? Pode. Vocês podem não estar tendo clareza para enxergar isso? Pode. É por isso que vocês vão. É esse portal que se abre, esse portal da inspiração. Vocês vão ser convidados a se conhecer, a acessarem essa força que existe dentro de você. Vai ser muito bom se conectar com esse sagrado feminino. Tá? A gente pode falar até com relação à ancestralidade feminina de vocês, o porquê não, tá? Mas aqui o sagrado feminino da forma como você acreditar. Ah, mas eu sou muito, por exemplo, sou muito devota de Nossa Senhora Aparecida. Siga em frente. Se apegue a ela. Porque aqui quem rege essa mesa são as divindades femininas, tá? Ou essas deidades, essa força feminina aqui muito grande. E aqui é um chamado também para cura, eu vou falar cura emocional, tá? Para algumas pessoas, vão ter que estar acessando algumas situações. Algumas pessoas aqui, né, mulher, já vieram se conhecendo, já vieram ganhando sabedoria suficiente e sabem que para a gente estar conquistando, e ó, isso para mim é muito real aqui, por quê? Presta atenção. Eu tenho 8 de copas, embaixo, olha o que eu tenho, a rainha de ouros. Então, às vezes, para a gente alcançar essa prosperidade, essa abundância, essa, como é que fala, mulher? Essa estrutura, né, na nossa vida, a gente vai ter que precisar abandonar alguns padrões. Não é só amores, não são só pessoas. Para algumas pessoas eu vi aqui, ó, e eu já vou falar impaciência, a preguiça, que pode ter isso aqui também. Então, entende? Então, quando eu preciso buscar, eu quero vencer, eu quero vitórias, mas eu vou ter que abandonar alguns padrões, alguns medos inconscientes, tá? Para estar acessando essa sabedoria e a espiritualidade vai estar inspirando vocês a encontrar esse caminho. Então, é isso daqui que eu já posso estar falando para vocês de início, tá? Qual ciclo se encerra? Gente, eu vou falar que aqui são pessoas que podiam estar muito determinados, buscando, eu vou falar o que eu senti já aqui de cara, né, mulher? Uma busca por mudanças. Podem ser pessoas que estavam em busca, uma busca muito entusiasmada com relação a mudanças. Eu sinto aqui que são pessoas que podiam estar querendo deixar bagagens para trás. Faz sentido esse 8 de copas. Foi necessário deixar algumas bagagens no passado, para que vocês pudessem estar se abrindo para um novo ciclo. Aqui, para mim, isso é muito real, né, mulher? Então, aqui são pessoas que podiam estar em busca de novos começos, de novos inícios, vieram se trabalhando, né, para estar deixando aquilo que era necessário deixar no passado. E quando eu falo essas bagagens, gente, posso falar de relacionamento, eu posso falar de amizades, eu posso falar até de questões espirituais. Era necessário que algumas coisas precisassem se encerrar, literal aqui, né, para que vocês pudessem estar se abrindo para novos ciclos, tá? E por que eu falo isso? Gente, aqui, ó, eu tenho 2 vezes o cavaleiro. Então, eu vou falar que aqui são pessoas, por exemplo, primeiro que eu vou falar, aqui tem uma tendência muito grande a vocês se agirem muito por impulso, tá? Por isso que aqui sai até a sacerdotisa. É muito interessante, porque aqui vocês vão ter que aprender a ouvir a voz interior, a intuição de vocês, a não agirem muito por impulso. Vou falar isso porque eu senti aqui, tá? São pessoas que podiam ser muito impulsivas, ou podem ser, tá? E aqui é esse convite, aprender a se ouvir, ouvir a intuição, ouvir a voz interior, a voz da razão. Mulher, fala mais pra mim aqui sobre esse ciclo que se encerra, por favor. Vem cair. Ah, gente, isso mesmo. A carta das nuvens. Aqui a gente tem a carta da árvore. A gente pode falar de lentidão.
Mas acho que eu já entendi. A lua de novo. Ó, é isso mesmo. Um ciclo que se encerra aqui para vocês. A gente pode falar de um ciclo de instabilidade, tá? Vocês podiam passar, né? Estarem passando por um ciclo de instabilidade. Aqui a gente pode falar de uma busca. Inclusive, eu já falei aqui, nem deixar essas bagagens no passado. Aqui foi necessário deixar algumas coisas para trás para a gente poder estar seguindo rumo ao destino, a esse novo ciclo, a essas vitórias que a gente veio buscando. Aqui não tem como. O ciclo que se encerra aqui, muito para algumas pessoas, podia ser um ciclo que não estava trazendo muita clareza. Podia ser um ciclo, inclusive, que pode vir estar trazendo ilusões. Vocês podem ter passado por algumas ilusões aqui, né? Isso pode ter gerado, inclusive, essa impulsividade em algumas pessoas. E aqui eu senti, eu vou falar, tá? A dificuldade de se escutar, de acessar essa voz interior, exatamente porque vocês, por serem pessoas muito impulsivas, então não estarem dando muito vazão à sua intuição, à sua voz interior, né? E aqui vocês passavam por um momento que talvez não estivesse trazendo muita clareza para vocês, em várias áreas, principalmente aqui eu vou falar com relação à parte mental de vocês, tá? Vocês podiam não estar tendo muita clareza mental, né? Podia estar trazendo muitas confusões, conflitos, problemas. Aqui foram pessoas que passaram por problemas, tá? Por grandes desafios. Então a gente vai falar de um ciclo que se encerra exatamente com relação a isso, né? Alguns problemas, alguns desafios, principalmente ligado à parte mental de vocês, algumas vezes a gente pode falar de medo, né, para algumas pessoas, né? Teimosia para algumas pessoas, falta de clareza. Vou falar que se encerra um ciclo que para algumas pessoas podiam achar que não estavam tendo sorte, né? Aqui são problemas que se encerram. Eu vejo muito, gente, que pode ser com relação, ó, prestem atenção, as situações que precisavam se transformar, em caminhos que precisavam se abrir e não estavam se abrindo. A gente pode falar de um período de lentidão no caminho de vocês, tá bom? Também, né? A gente pode estar falando disso aqui também, né? Questões que precisavam acontecer, que estavam meio lentas, que já estavam no caminho de vocês. Aqui eu sinto que são situações que já estavam, mas por algum motivo traziam bloqueios. Podia estar demorando um pouco para chegar, né? Existia uma lentidão em estar acessando esses novos caminhos, né? Essas novas situações, tá bom? E aqui também, tá? Para vocês aqui, um período não podia estar muito estável, muito claro, até com relação à própria mente, né? De vocês aqui, tá? Quais as vitórias e conquistas se abrem neste novo ciclo? Fala mais aqui para mim. Deixa eu pegar aqui. Sobre essas vitórias e conquistas, por favor. Fala mais para mim. Fala para mim aqui no geral, o que a senhora quer falar melhor. Eu não vou especificar a carta. Caiu um dos. Vamos ver. A carta do jardim. Nossa, caiu a âncora. Gente, caiu a âncora do sardinha nele aqui. Tá toda hora caindo e voltando. Eu não sei se isso tá prejudicando o áudio, tá? Bem capaz de dar BO aí, tá? Se der BO, esse vídeo vai subir desse jeito. Eu acho que isso é mandinga no meu caminho, porque não é possível. Bom, vamos lá. Quais são as vitórias e conquistas? Vitórias. Isso aí eu não tenho. Mulher, não tenho, gente. Eu tenho a Rainha de Espadas aqui. Isso me traz muito essa conotação de vitória, porque ela é como que a espada dela aqui. Me veio muito isso aqui agora, mas não é só por isso. Eu tenho a carta da estrela, tá? A gente fala de sucesso. Aqui, né? A gente fala de brilho pessoal, a gente fala de sucesso. Gente, aqui eu falo de estabilidade, tá?
eu falo de estabilidade para vocês? Porque aqui a gente falou da instabilidade. Eu saio 2 vezes a âncora, então vem me confirmando, tá? Essa situação de instabilidade, de mudanças aqui no caminho de vocês, tá? Se vocês estavam com problemas de que eu disse, as coisas lentas, não tendo as mudanças que vocês vinham desejando, o que eu sinto aqui? Que essas mudanças elas vão estar chegando no caminho de vocês, mas a principal vitória aqui, é engraçado, né? Para quem estava passando por instabilidade com relação à própria mente, ao próprio ser, aqui a gente vai falar de pessoas que vão estar ganhando essa estabilidade mental, essa estabilidade racional. São pessoas aqui, inclusive, que vão conseguir estarem arquitetando, né, ou por que não criando boas estratégias, sendo mais estrategistas com relação à própria vida. Talvez dosando. Porque aqui é o que acontece. Eu falei, vocês podiam ter essa questão muito impulsiva, tá? Para algumas pessoas agirem muito por impulso ou agirem muito pela emoção. Aqui era muito instável, né? Essas questões. Vocês não tinham muita percepção, tudo estava muito instável. Vocês estavam instáveis emocionalmente e mentalmente. Então, aqui eu vou falar que vocês vão ganhar essa estabilidade com relação à própria mente. Então, são pessoas que podem ganhar mais clareza mental, mais clareza emocional e, por que não, racional. Aqui, tá? Aqui eu vejo que podem estar se abrindo novas oportunidades, tá? Aí dentro do meio social de vocês, para algumas pessoas, tá? Pode ser, tá bom? Pode ser com relação aos amigos, ou uma nova oportunidade, ou uma nova, como é que fala, mulher? Novas amizades. Isso pode estar entrando também no caminho de vocês. Não é um novo início dentro dessa área, mas eu vou falar mais de amizades ou troca, um pouco de troca com relação a esse meio social, pode trazer mudança, e isso vai ser muito bom para vocês também, tá? Mas alguma das oportunidades pode estar ligada ao meio social ou trazerem, como é que fala, mulher? Podem estar ligadas ao meio social. Me veio uma questão aqui, mas eu não posso falar até ter certeza. Comunicação. Não é comunicação. Vamos ver o que ela vai falar. Que aqui ficou. Fala aqui pra mim. Gente, não tem como falar de estabilidade aqui. É estabilidade. Estabilidade é estabilidade mesmo. Como é que eu posso explicar pra vocês? Ai, gente. Qual é a palavra certa, né? Não é. Ah, pode ser. Tá, eu já entendi. Ó, assim, ó, você pode ser mais estabilidade dentro do meio social, ou com relação a novas amizades, se você também estava tendo problemas, tá, com relação a esse ciclo social de vocês, então isso aqui pode estar ganhando um pouco mais de estabilidade. Mas eu senti que podem vir novas oportunidades através do meio social de vocês, amizades, pessoas com quem vocês convivem, tá bom? Aqui. A gente fala de um período de estabilidade. E principalmente vocês estarem conseguindo ganhar uma estrutura. Eu vou falar isso. Por isso que eu falei aqui, ó, essa clareza. É uma estrutura com relação às suas próprias bases. Né? Sua própria base, sua própria estrutura como ser. Para algumas pessoas, pode ser com relação à própria casa, à família, ao seio familiar, tá bom? Para quem podia estar passando por problemas dentro da família, precisavam de mudanças, então a gente pode estar falando com relação a isso. E aqui, gente, não tem como. Eu vou estar falando que porque saiu 2 vezes a âncora. Além da âncora confirmar a situação, aqui eu já via que era uma situação que estava lenta, né? Para algumas pessoas aqui, como é isso que se abre, eu não posso falar que aqui vai ficar estagnado. Eu já falei que eu vejo mudança. Então, o que, que eu vejo? Você ganhando uma estabilidade maior. Mas aqui é principal, tá? Pode ter relação à família? Pode, mas eu vejo que é com a sua própria base, com a sua própria estrutura como ser, porque aqui você não estava tendo muita clareza, né? E aqui a gente vai falar de uma estabilidade com relação à sua própria vida, né? Com relação a esses meios, às pessoas com quem você se relacionava, não necessariamente sua amizade. Pode ter isso aqui, tá? Para algumas pessoas. Aqui, é... como é que eu posso falar um negócio?
para algumas pessoas, uma vitória grande aqui vai ser você tá ganhando uma justiça. Mas justiça com quem? Com você mesmo. Tá? Em alguns momentos aí você podia não ser tão justa ou justo consigo mesmo, diante exatamente essa instabilidade que você vivia. Ou você vai precisar ser mais justo com você. Não porque com o seu ao redor, também, mas eu vejo aqui que é muito com relação a você, tá? Com relação a essa base, essa estrutura, e a estrutura principal que você deseja alcançar. Ah, é verdade, para algumas pessoas, gente, presta atenção. Agora que eu vi isso, para algumas pessoas a vitória pode envolver uma casa, um lar. Por que não? A conquista de uma nova casa, a conquista de um lar. Hum, algo mais estável para vocês. Aqui, ó, eu estava esquecendo de falar, mas pode ser isso, né? Ó, que interessante. Talvez, para algumas pessoas, essa casa possa ter jardim ou mais contato com o verde, para algumas pessoas também. Mas aqui está muito ligado a essa base, mas para algumas pessoas pode ser isso, tá? Qual é o direcionamento da espiritualidade? Primeiro, gente, que vocês tenham mais paciência, tá? Vocês podem, que eu falei aqui, são pessoas impulsivas, podem ser pessoas que não têm muita paciência para esperar o movimento das coisas, e aqui a espiritualidade pede que vocês tenham paciência, que vocês saibam aguardar o momento das situações, ou saiba o momento certo, eu vou falar isso aqui, o momento certo de agir, como agir. Aqui são pessoas, primeiro, que precisam desenvolver a paciência. Aqui, né, Blair? Precisam desenvolver um pouco a paciência, precisam ser um pouco mais pacientes, tá? Diante a esse movimento da vida, esse movimento da espiritualidade. Aqui são pessoas que, é por isso que eu falei, vocês estavam buscando ou esperando por essas mudanças, que para vocês estavam muito lento, né? Tá muito lento. Isso daí vocês estão esperando, vocês estão muito ansiosos para que isso aconteça. Só que não adianta ficar ansioso. Aqui as coisas vão acontecer no momento que elas precisarem ou tiverem que acontecer. Então aqui vem pedindo a paciência, tá bom? Aqui para que as coisas venham acontecendo. E aqui vou falar um negócio para vocês. Para algumas pessoas me veio isso aqui, a preguiça. Talvez vencer a preguiça. Algumas pessoas, desde o começo me veio aqui. Vocês podem ser pessoas que são impulsivas, mas ao mesmo tempo vocês podem ter dificuldade para agir. Presta atenção. Em alguns momentos que você precisa se ouvir, você não se ouve, age por impulso. E nos momentos que você realmente precisa agir, você não age. Você tem dificuldade para agir. Você entendeu? Podem ser pessoas que podem ter essa instabilidade com relação a esse comportamento. Então, aqui eu senti a preguiça para algumas pessoas, tá bom? Vou falar que preste atenção com os comportamentos de vocês. Não tenho por que estar falando. Aqui, comportamento é sempre importante, né, mulher? Eu vou dar uma coisa aqui para algumas pessoas. Cuidado, eu vou falar isso, cuidado, né, mulher? Com a posse, aqui, com a possessividade diante de algumas situações. Aqui é o impulso, não tem como falar. Cuidado com esses comportamentos que podem estar prejudicando essa colheita que está para chegar aqui para vocês, porque tem gente que são pessoas que estão esperando, tem de tudo para conquista, para instabilidade, para um progresso aqui dentro desse ano, dentro dessa base daquilo que vocês vêm buscando. Obviamente, gente, que aqui não é milagre. A gente colhe aquilo que a gente planta. Se você ficar parado inerte, sem ir atrás das coisas, que não vai chegar nada para você não vai conquistar nada. Então aqui são pessoas, né? Elas já vieram correndo atrás, já vieram buscando. Foram pessoas que vieram buscando, só que essa chegada das coisas estavam lentas, né? Aqui. E aqui vem pedindo muito esse direcionamento. Cuidado com os seus comportamentos. Tenha um pouco mais de paciência. E aqui eu falo com pessoas que são líderes, né? Então, se você quer alcançar esses, são líderes assim também, né? Mas que precisam, eu não vou entrar muito nisso, mas sim, gente, tem essa questão de liderança aqui para algumas pessoas. Aqui a gente pode falar com pessoas que podem ter esse direcionamento de, como é que falam, trazerem a sabedoria de alguma forma. A gente pode falar com pessoas aqui que nasceram, porque eu vou falar a verdade aqui.
Eu tenho duas vezes o rei e a rainha de ouros. Então, pessoas que podem ter o próprio negócio, ser empreendedores, ou mesmo que você trabalhe, tenha um trabalho, mas tenha esse trabalho por fora, são pessoas aqui que têm essa questão material, essa abundância material para chegar na vida, né? Não é que vocês vão ser ricos, mas vão conseguir uma prosperidade. O que é a prosperidade? Às vezes você tem um caminho próspero para a saúde, ter uma boa saúde, ou ter uma boa família, ou ter uma casa, ou ter amor, ou ter estruturas dentro dos relacionamentos. Para cada uma a prosperidade vai ser de uma forma. Nem todo mundo vai ser rico. Prosperidade não tem a ver com dinheiro. É o que eu falo. Tem pessoas que têm muito dinheiro e elas só têm dinheiro, né? Aí você fala, até isso é ruim, não, elas são pobres. Porque elas só têm dinheiro. Não tem mais nada na vida, né? E aqui, presta atenção. Mesmo diante dessa colheita, presta atenção. Saiba como lidar com o dinheiro. Que o dinheiro não venha te dominando. Eu senti isso aqui. Tente controlar os seus instintos, os seus impulsos, principalmente tente se controlar, ou não deixe que essas novas oportunidades venham controlando, vou falar, o seu ser, a sua base, a sua estrutura. Eu senti isso aqui. Fala mais pra mim aqui sobre esse direcionamento da espiritualidade. Vou dar um outro direcionamento aqui. Protejam essa estrutura, os seus ganhos. Como é que eu posso falar? Tudo aquilo que você vem, o seu trabalho, as suas conquistas, tudo aquilo que você vem se empenhando a conquistar, proteja isso de alguma forma. Talvez não saia falando sobre seus projetos, sobre aquilo que você deseja conquistar. A gente vai falar de um amadurecimento aqui para algumas pessoas. É preciso amadurecer. E aqui, ó, eu falei da paciência literal, a paciência, né? Aqui, essa questão de comportamento, presta atenção. E aqui não teve jeito. Eu bati o olho, eu pensei na saúde. Aqui saiu a carta da árvore, meio que me confirmando, tá? Aqui, gente, tente manter a harmonia aí dentro da sua vida, com as suas relações, dentro aí do seu meio social, com a sua família, na sua casa. Isso aqui é muito importante. Por isso que cuidado com os comportamentos. A falta de harmonia dentro das suas relações pode vir prejudicando e até mesmo deixando esse caminho mais lento. Então, preste atenção com as suas ações, tá? Para algumas pessoas, eu vou falar aqui com relação à saúde, tá? Tentem controlar melhor a saúde de vocês, ou buscarem, como é que fala, se cuidarem melhor com relação à saúde. Para algumas pessoas, eu vejo aqui essa parte de coluna, tá? Tronco, tá? Para algumas pessoas, coluna, né? Tronco, essa base mesmo, né? Corpórea, ossos, tá? Tente cuidar um pouco com relação a isso. Para algumas pessoas, a gente vai falar dessa região do estômago, né? Colesterol, obesidade, para quem está um pouco acima do peso. Então, tome cuidado, isso pode estar gerando alguns problemas de saúde. Nada grave, mas se cuide, tá? Aqui para algumas pessoas. Se você for homem, essa parte ligada à saúde do homem, tá? Vai olhar um pouco com relação a isso. Aqui são pessoas que precisam manter a calma. Então, aqui cuidem da parte mental de vocês também. Mas estômago, fígado, gordura, né, gordura localizada, gordura no fígado, colesterol, estresse, cuidado com o estresse. Isso aqui é manter a harmonia, né? Manter a paz. Isso daqui é muito importante para que essa colheita possa estar chegando aí no caminho de vocês, tá? E não tornar as coisas mais lentas. Os desafios, gente, aqui literal é a paciência. É a paciência. Ó, eu falei de comunicação aquela hora, não falei? Que eu tava sentindo? Pode vir alguma mensagem, alguma comunicação aí para vocês, diante essa questão ao meio social, não falei? Aqui, ó, é a paciência, gente. Por que eu saiu lá e aqui saiu a carta do tempo? Aqui eu tenho o rei de ouros. Então, um desafio aqui para algumas pessoas. Olha que interessante. Eu vou falar o que eu senti, tá? É se manter estável. Ou manter essa prosperidade, ou fazer com essa prosperidade chegue, porque tem uma tendência as coisas serem lentas. Manter essa estrutura firme. Eu sinto que algumas pessoas. Sabe, manter os caminhos prósperos, né, mulher? Manter os caminhos em movimento. Eu senti aqui para algumas pessoas pode ser isso, tá? E aqui a paciência, por quê?
tudo aquilo que tem para se estruturar na nossa vida é um pouco mais lento. Tá? Se isso precisa de uma estrutura, não tem como ser algo rápido. A prosperidade ou os caminhos mais sólidos na nossa vida, ele leva tempo. As conquistas que vêm fácil, normalmente vêm fácil. Eu não estou falando aqui que é para a gente romantizar que as coisas devem ser difíceis, mas as pessoas vendem as coisas muito fáceis. Eu vou ser muito realista. A vida é fácil para você? A vida não é fácil para ninguém. Eu nunca vi, gente, as pessoas que eu vi conquistando coisas muito, muito, muito fáceis, elas não ficaram com essas coisas durante muito tempo. Porque o dinheiro que vai fácil, vem fácil, vai fácil. Isso é um fato. Isso é um fato, tá? Eu também não romantizo, não acho que as coisas precisam ser difíceis. Tem coisas que não. Agora, quando eu falo em questão de estabilidade, em solidez, e eu vou falar que essa estabilidade não é só dentro da área material, é com relação a nós mesmos. Como é difícil a gente manter a nossa estrutura. Como é difícil a gente manter essas raízes fincadas, sem que a gente se perca no meio de ilusões, não é? De mentiras, de enganos. Que a gente não venha se enganando, que a gente não venha tornando o nosso caminho, inclusive, mais difícil, mais penoso do que ele é. Não atrasando a gente conseguir controlar o nosso comportamento. Isso não é fácil, isso leva um tempo para as coisas se estruturarem. Então, o que eu vejo aqui, que a maioria de vocês vai ter dificuldade com relação ao tempo de estar acessando essa estabilidade, essa prosperidade, essa abundância, né? Para algumas pessoas a gente pode estar falando aqui que a maior dificuldade, ou um desafio também pode ser, perante a essa colheita, a essa nova fase, a essas coisas que vão estar chegando no caminho de vocês, a vocês terem tempo. Vocês podem ficar com um pouco de tempo. O tempo aqui para vocês é uma dificuldade. Podem ser pessoas que não tenham muito tempo. Não tenham, venham, presta atenção. Aqui a gente vê conquistas, mas também pode ser que você não tenha tempo para você. Para manter essas conquistas, essa estabilidade, essa estrutura de pé, talvez vocês tenham que abrir mão do tempo. Talvez trabalharem muito, né, mulher? Você entendeu? Vem buscando, né, pra vocês. Eu sei lá, essa porcaria tá me deixando nervosa. Porque toda hora tá piscando aí, mas olha aqui o negócio tá aceso, porque senão ele fica vermelho. Não dá pra entender. Enfim. Tá, esses novos inícios, tá? Para algumas pessoas vai ser o desafio manter a estabilidade, principalmente aqui a alegria, a felicidade. Tomem cuidado com isso, tá? Para que isso também não venha atrapalhando o caminho de vocês. E aqui, para algumas pessoas, o desafio também vai ser escolher um caminho. Para algumas pessoas. Peraí, gente. Não cai, não. Deixa eu ver se para de piscar. Ok. Peraí. Acho que foi, né? Vamos ver se ela para de piscar, porque eu nem sei se não vai interferir aí nesse vídeo. Ai, gente, eu não tenho tempo nem de pensar. Quem dirá de lembrar de carregar esses fones. Só vou lembrar deles quando eu vou mexer aqui.
Então, para algumas pessoas, a gente pode falar de decisões. Falei em decisões aqui, são pessoas que podem ser indecisas. Então, um grande desafio para vocês é tomar decisões, é escolher um caminho. E esse daqui vai continuar sendo um desafio dentro desse ano, né? Desse novo ciclo. Escolher um caminho, tomar decisões. Aí. E tem de tudo para que vocês precisem tomar decisões aqui, né? Aqui, ó, por isso que é o portal da inspiração. Vocês vão ser inspirados a se ouvirem. O por que não? Presta atenção, tem a sacerdotisa aqui. Então você está buscando sabedoria em alguém mais velho. Talvez uma pessoa assim possa estar te ajudando. A gente tem os lírios aqui também. Né? Para quem é de religiões que tem um sacerdote, seja aí, gente. Se é católico, tem um padre. Mas desde que esse conselho seja interessante. Isso faça sentido para você. O padre, um pai de santo, mãe de santo, né? Um babalaô, babalô de chá, enfim, o que for, tá? Pode estar, acho que pode estar ajudando vocês nesse caminho, tá bom? O conselho, aqui, presta atenção. Eu vejo que aqui eu vou falar muito para vocês com relação à satisfação, tá? Podem ser pessoas que, mesmo diante desses, né, dessas situações, eu vou falar o que eu senti aqui. Vocês sentirem satisfação com aquilo que vocês vem alcançando no caminho de vocês. Aqui são pessoas que podem ter dificuldade em enxergar a alegria, a beleza diante da vida, ter um olhar de mais gratidão. Eu vou estar falando assim, tá? Aqui. Então, aqui é um conselho. Seja grato aos desafios, aos obstáculos, a essas novas portas, aos ciclos que se encerraram. Isso também é importante. A gente ser grato aos ciclos que ficaram para trás, tá? Aqui são pessoas que têm de tudo para estarem alcançando. Como é que se fala, mulher? É... Sabe quando a gente aprende a ser feliz? Por isso que eu falei essa dificuldade de ser grato. Aqui são pessoas que vão ter um conselho. É que seja grato, mas que você tem uma palavra certa que eu não estou conseguindo alcançar. Sabe quando você se sente completo? É isso. A completude. Aqui, tá? Me vem muito essa palavra de satisfação. Então, seja grato. Se sinta completo. Aqui eu acho que você vai precisar, não é se sentir completo, mas diante a essa estrutura, eu senti muito isso, é tudo isso que você viveu, aos ensinamentos, aos obstáculos, é tudo aquilo que você deixou para trás, ou precisou deixar para trás, para estar alcançando essas novas vitórias na sua vida. Eu vou falar que sinta grata, se sinta satisfeita diante dessa trajetória. Mesmo que você possa ter vivido ilusões, mesmo que você possa ter tropeçado no seu caminho. Tudo isso veio para te trazer um amadurecimento com relação. E é muito real, né? São pessoas que precisaram virar as costas para algumas situações para estar alcançando aqui, ó, esse 9 de copas. Sabe quando a gente vê que não vai ter jeito? A gente vai precisar olhar pra gente. E se a gente quiser alcançar essas as nossas metas, né? Tudo aquilo, os nossos sonhos, literal, é muito literal, os nossos sonhos, as nossas idealizações, a gente vai ter que aprender a ser feliz com a gente vai ter que aprender a se aceitar. A gente vai ter que viver alguns desafios para que a gente possa um dia estar olhando para trás e falar, eu venci. Aqui é vencer esse medo, é vencer, que nem eu disse aqui, são pessoas que podiam ter essa falta de clareza mental, essa dualidade, essa instabilidade emocional. Aqui são pessoas que conseguiram enxergar, presta atenção. Ou que se vocês não estão assim, vocês precisam acreditar que vocês podem ser felizes sozinhos. É isso aqui agora. Vocês não precisam de ninguém para serem felizes. A felicidade mora dentro de vocês. Nessa trajetória de vida, nessas conquistas, no que você veio amadurecendo, naquilo que você veio agregando de conhecimento. A verdadeira felicidade mora dentro de você. Mora nessa estrutura que você está aprendendo ou está, e isso daí vai ser pelo resto da vida, mas que você já teve clareza para entender que você é a maior estrutura da sua própria vida. E que você não precisa de ninguém para ser feliz. Aqui, né? Seja feliz com o que você é, com a sua trajetória de vida.
Enxergue a vida com olhares de mais felicidade, de mais alegria, né? Isso vai estar te ajudando aí nos seus caminhos, tá certo? Eu senti muito essa questão aqui de gratidão. Seja grato. Me veio muito isso aqui. Vou tirar aqui umas frasezinhas para vocês. Aí a gente vai para a segunda opção. Vou tirar aqui. Deixa eu passar isso para cá que fica mais fácil. Qual uma frase aqui das ciganas? E vou tirar uma daqui e uma de lá. Vamos ver. 3 frasezinhas. Chama divina. E tá tudo misturado. Tem uma misturada de um lado, tem uma misturada de outro. Deixa eu tirar uma daqui. Eu preciso pegar uma caixinha lá. Vamos lá, deixa eu colocar aqui. Chama divina. Dentro de você arde uma chama indomável. Deixe que essa força ilumine seu caminho. Impulsione suas criações. O portal da inspiração, a criatividade. E revele a grandiosidade de quem você nasceu para ser. Não se apague por nada nem por ninguém. Esta é a carta da alma gêmea. Significa que você acredita que em algum lugar existe alguém tão especial a ponto de serem feitos um para o outro. Saiba que existem várias almas gêmeas para cada pessoa. Não procure a que mais te atraia, e sim a que combina mais com você. E aí terá uma relação melhor e duradoura. Vocês precisaram virar as costas. Faça uma criança sorrir, não importa o quanto isso lhe custe. A gente tinha a carta da criança. Interessante. Eu ver aqui. Nem tudo que criamos em nossa mente é ilusão e deve ser rejeitado à intenção. Às vezes, uma ideia que a princípio pode ser boba e sem nexo, torna-se a solução ou a salvação. Aqui, ó, são pessoas, por isso que é o portal da inspiração. Ouça sua voz interior. Né? Faz todo sentido. Eu acho que não é só por isso que vocês precisam se ouvir. Né? Tem coisas para virem para vocês aí que vocês vão precisar ouvir a voz, esse chamado da espiritualidade. Não ignore a sua voz interior, que vai ser muito. Isso é muito certo aqui, porque vocês vão ser inspirados pela espiritualidade. É o portal que se abre. Aqui, para quem se conectou com a Olho de Tigre, tá? Qual o portal que se abre para os consulentes que se conectaram com a opção número 2, o Olho de Tigre? Portal do amor. Eita, o portal da sabedoria. Tá certo, mulher. Qual é aqui a energia para os consulentes que se conectaram com a segunda opção? Com a energia? O Papa, que a gente falou portal da sabedoria. Nossa, gente, para algumas pessoas a gente pode literal estar falando aqui de casamento, de família, porque é o portal do amor. Vamos estar entendendo o que vai estar se abrindo aqui. Aqui é a temperança. A gente pode falar de amor mesmo. Ó, o mago. A gente pode estar falando de novos inícios. De algo novo, literal, né? Aqui. Vamos entender. Alguém quer falar de amor aqui hoje nessa mesa. A gente já tirou a carta da alma gêmea ali. Eita. Fala para mim aqui qual ciclo que se encerra para os consulentes que se conectaram com a segunda opção. Faz o ciclo que se encerra. Tchau. Cavaleiros de Copas. Quais as vitórias e as conquistas que se abrem neste novo ciclo? Meio de Copas. A gente vai falar de amor aqui. O que está acontecendo com vocês? Aqui era a busca, né? Ciclo que são pessoas que podiam vir buscando o amor, né? Ou vocês eram pessoas que ofertavam muito amor nessa busca. Talvez não tinham a troca justa. Já senti isso aqui.
Qual o direcionamento da espiritualidade? Eu coloquei o olho de tigre ainda, nem coloquei uma pedra do amor ali. Qual o direcionamento da espiritualidade? 8 de paus. Desafios. Gente, olha, para algumas pessoas isso não pode estar demorando muito, não. Esse portal do amor aqui, hein? Gente, ó, só tem. Não é possível isso. Só tem copas aqui. Só tem copas. Olha, tem o Cavaleiro de Copas, 2 de Copas, Valete de Copas, Carta do Amor, Carta do Papa, 8 de Paus. Só tem 8 de Paus aqui. Ele tá perdido aqui no meio. Essa carta. Só tem copas, 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 copas. Aqui. Conselho, moleque. Conselho. 9 de espadas. A gente vem. São pessoas que podem vir estar se atormentando, tá ansiosas, né? Por conta do aborto. Aqui. Vocês querem falar de amor, não tem jeito. Porque eu falei, o que tem atrás desse 4 de espadas? A rainha de copas. Mas eu achei interessante essa mensagem aqui que eu vi dessas cartas. A gente vai estar usando. Vocês querem acabar com isso. Vamos falar de amor, vamos falar de amor. Só sai as cartas de amor aqui. Fala pra mim sobre esse Cavaleiro de Copas aqui. Qual o ciclo que se encerra? Carta da âncora. Acho que eu já entendi. Aqui. Mas aquela parte também achei interessante. Quais as vitórias e conquistas que se abrem neste novo ciclo? Fala mais sobre esse 2 de copas. E quais as vitórias e as conquistas? Os pássaros. Gente. A gente tem comunicação. É um fato aqui. Aqui é um fato. Algo novo aí que pode estar vindo, tá? Para vocês. A gente fala de comunicação aqui? Fala, mas aqui a gente pode estar falando. Aqui a gente vai ter que estar se aprofundando, porque os pássaros podem falar de algo passageiro, né? Sim, não é algo sólido, sabe? A gente vai estar entendendo isso aqui. Mas eu acho que é novas comunicações. Eu senti isso aqui, né? Dentro dessa área, tá? Do amor aqui. Qual o direcionamento da espiritualidade aqui? 8 de paus. Ai, gente. Gente, o que eu falei de comunicação? Olha, mano, nossa, cara, não tem como. Não tem como. Não tem como, gente. Aqui, ó, 8 de paus. É uma carta que pode falar de comunicação a longa distância, tá? Também, né, mulher? A gente pode falar isso. É uma carta que fala de movimento rápido. Isso daqui é a carta mais rápida, inclusive, do tarot, tá? É o 8 de paus. E embaixo, eu já falei que tinha comunicação aqui. Eu tenho a carta dos pássaros que me sai, a carta da carta, a carta do envelope. A gente fala de comunicação literal, através de mensagens, comunicação. Qual o direcionamento da espiritualidade? Que essas pessoas se comuniquem? A gente vai entender aqui. Porque, né? Oxe. Aqui tem que ter algum movimento. A gente vai entender. Valete, fala um pouco mais nesses desafios aqui do Valete de Copas. Eu já entendi esse Valete de Copas. Aqui nos desafios. Carta do Tesouro. Aqui fala mais pra mim sobre esse 9 de espadas. Eu acho que não tem. Nossa. Olha, elas querem falar com alguém. E tá vindo as mensagens na minha cabeça. Juro. Tá, já entendi. Esse errado. Nossa, moleque. Eu só não posso esquecer o que veio aqui na minha cabeça. Tá bonito, gente. Ó, presta atenção. Aqui
que abre para vocês nesse novo ciclo aí, esse novo ano astrológico, portal do amor. Hum. Aqui são pessoas que podem aprender a vir se amando também. Mas eu vou falar muito real para vocês. Aqui a gente pode estar falando aqui de um novo amor na vida de vocês. São pessoas que podem estar se abrindo para o amor, tá bom? Só que aqui a gente pode falar de casamento para algumas pessoas, de uma estrutura de família também, porque eu tenho o Papa. O Papa vai falar muito das tradições, né, sobre questões familiares. Pode falar sobre casamento também, a gente sabe que ela pode. Mas presta atenção. Aqui me veio uma coisa que eu vou estar falando, tá? Aqui, vocês têm uma grande tendência, por isso que saiu aqui esse 9 de espadas. Eu acho que faz uma ligação. Vocês podem ter alguns conceitos limitantes com relação ao amor. Vocês podem ter ideias fixas, muito rígidas, com relação ao que é o amor. Só que vocês vão ter que estar abertos para esse novo portal que chega. Aqui eu acho que é uma questão de quebrar a ilusão, mas eu vou falar que a ilusão diante a esses padrões muito rígidos, conceitos limitantes, ou sabe aquela questão assim, ó, é o que é aceito pela sociedade, ou o que a minha família vai aceitar, o que está dentro desses padrões, quais padrões familiares, talvez vencer esses desafios com relação a essa estrutura familiar, ou a maneira de ver o amor, mas aquilo que está muito enraizado dentro da sua família. Para algumas pessoas, presta atenção, eu vejo que pode ser um ciclo também, né, eu senti isso, que pode envolver heranças familiares. Então, podem ser pessoas que podiam seguir padrões familiares com relação ao amor, tá? Ou dentro dessa área afetiva. O que eu vejo aqui? Que é um ciclo que pode estar se encerrando para vocês. Mas aqui tem muito a você enxergar esse portal do amor, é você olhar o amor, como esse amor puro, né? Esse amor. Sabe quando assim, ó, por que eu falo amor puro, né? Às vezes a gente quer se abrir para o amor, mas todos nós trazemos comportamentos, crenças, aquilo que a gente já ganhou ali dentro da nossa família, dessa estrutura familiar, né? Que a gente veio trazendo, né? Como se fosse um DNA. A gente tem DNA espiritual, sanguíneo e comportamental também, diante dessas tradições, a essas crenças referente à nossa família. E quando eu falo de crença, pode envolver religião também para algumas pessoas, né? Dentro da religiosidade, mas as crenças do que é certo perante o amor. Então, para algumas pessoas é o casal tradicional, né? Vamos estar falando isso, a família brasileira tradicional, né? Homem e mulher. Então, para algumas pessoas, a família pode trazer essa visão, essa crença com relação a isso. Ah, tem que ser na mesma idade, ou o homem tem que ser mais velho, a mulher mais nova, não pode ser ao contrário, por exemplo, uma mulher mais velha, um homem mais. Você entendeu? Então, aqui você vai ter que vencer, eu sinto muito isso, tá? Essas crenças limitantes com relação ao amor, ao que você busca com relação ao amor. Eu acho que isso vai estar mexendo um pouco aí com relação à forma que vocês enxergam o amor, tá? Ponto. É isso aqui, tá? A gente fala de paciência aqui para algumas pessoas, mas não é a paciência. Eu acho que é mais o equilíbrio. Vocês vão entender que um amor sadio é um amor equilibrado. É um amor que deixa a nossa vida equilibrada, as nossas emoções. Aqui é um relacionamento, inclusive, que pode trazer equilíbrio. E aqui podem ser pessoas que tenham crenças parecidas também, né? A gente vai estar falando isso, crenças parecidas. Pode ser pessoas que têm a mesma religião, a mesma forma de enxergar a vida. Podem ter muita questão, como é que eu falo? Ligado às tradições familiares, né? Que são pessoas que também. Aqui para vocês é muito importante, né? Essas questões, essas bases, essas estruturas, eu vou falar tradições, heranças familiares. Entende? Eu acho que vai ser um equilíbrio. Ou um vai equilibrar o outro, ou vocês vão ser muito parecidos, ter essa ideia muito parecida, né? E com relação ao outro, com relação à forma de enxergar a vida. Deixa eu só confirmar um negócio aqui pra mim. Olha esse papo aqui.
Presta atenção. É isso mesmo. Aqui embaixo eu tenho a carta da morte, né? É isso mesmo, a gente fala de um fim de um ciclo aqui pra vocês. E aqui, ó, pra muitas pessoas era um fim de um ciclo, por isso que vai trazer o equilíbrio, né? Aqui, pra muitas pessoas aqui, a vida. E aqui eu já vi mesmo, né? Com a âncora. é, Aqui a gente pode estar falando de pessoas que vinham dentro dessa área afetiva com a vida meio sem mudança, estagnada dentro dessa área. Né? Algumas pessoas aqui, presta atenção, por isso que eu falei desses conceitos limitantes. Vocês vão ter que enxergar uma luz, enxergar a vida. Ó, esse portal do amor vai fazer vocês enxergarem a vida por uma nova visão, por uma nova ótica. Por isso que eu senti aqui, vocês vão ter que estar abertos para esse portal que vai vir, tá? Entendeu? Aqui vocês não vão poder ficar presos nessa visão que vocês têm, nesses conceitos que limitam vocês. E aqui, para algumas pessoas, alguns sacrifícios vão precisar ser realizados para que esses ciclos se encerrem e para que essas novas oportunidades possam vir para chegando. Tá? Mas aqui é muito importante enxergar a situação por um novo ângulo. Por isso que eu falei aqui, ó, essas crenças que limitam, vocês vão ter que deixar isso de lado. Vocês não podem estar presos porque vocês não estão presos a essas questões que limitam. A gente fala muito de crença limitante. Você vai ser convidado a se libertar dessas crenças que te limitam. Aqui, para muitas pessoas. E vocês podiam estar passando por um período de estagnação dentro da área, né? Afetivo, tá bom? Qual ciclo se encerra? Aqui me bateu de cara. Essa busca incessante em ofertar o amor e não ser correspondido. Por isso que a vida de vocês estavam estagnadas. Aqui são pessoas que têm muito amor a ofertar, né? Mas também aqui são pessoas, por exemplo, que não sabiam o que estavam buscando. Presta atenção. Sim. Por isso que tem essas crenças limitantes. Vocês podem ter, sabe, quando é as idealizações, tá? Então vocês buscavam, mas nem vocês sabiam o que vocês estavam buscando. Muito amor tinha para dar, mas nem vocês mesmos sabiam o que vocês queriam para essa área afetiva de vocês. Para algumas pessoas pode ser isso, tá? Para outras, gente, essa falta de movimento literal dentro dessa área afetiva, tá? E aqui é como se o amor não estivesse chegando até vocês, né? Entendeu? É como se vocês tivessem passado por um período de muita estagnação nessa área, onde nada acontecia, nada andava, tudo estava parado. Aqui. A gente fala literal de um momento de estagnação nessa área. Tá? E é literal um ciclo que vem se encerrando aí para vocês, tá? É um ciclo que vem se encerrando, literal, para que essa nova abundância dentro dessa área possa estar chegando aí para vocês. A gente fala de um período de amor, de abundância, de prosperidade e principalmente aqui, ó, quando eu disse que são pessoas que só ofertavam e não tinham e o retorno, né, com relação àquilo. É vocês entenderem o quanto vocês são férteis dentro dessa área. Só que vocês mesmos não conseguiam reconhecer o poder que vocês tinham. Aqui são pessoas, mulheres ou homens que precisaram se empoderar para estar encontrando esses novos caminhos dentro da vida afetiva. Principalmente, são pessoas aqui que podiam se doar demais. Se doar demais, né? Vocês podiam se doar demais aqui. E aqui é a troca, né? Uma troca justa dentro das relações. Eu tinha visto alguma coisa aqui também, que eu vou estar falando para vocês. E é literal a troca justa. Olha aqui o 6. Né? 6 de ouros. Aqui é a troca justa entre as relações. São pessoas que precisavam disso aqui, né? Certo? E são pessoas que tinham muito amor mesmo. Tem muito amor para ofertar dentro de si. Mas é esse ciclo que vem se encerrando, tá? Quais as vitórias e conquistas se abrem neste novo ciclo, gente? Novas parcerias. Eu vou falar que pode ser dentro da área afetiva para a maioria das pessoas, porque eu sinto aqui, mas a gente vai falar de parcerias no geral, tá? Pode ser dentro da área afetiva, sim, mas pode ser em qualquer área. Mas eu vejo muito de afetivo aqui, tá, gente? Mas eu vejo mais afetivo.
Ai, não tem como. Deixa eu ver aqui em outro lugar. Para algumas pessoas pode ser dentro da área material, também pode. Mas eu vejo mais aqui dentro da área afetiva. E aqui é que eu vi um negócio agora. Porque é assim, deixa eu ver. É. Eu vou falar muito que aqui, ó, preste atenção. Aqui tem muito essa questão da troca justa. Em você se doar demais, tá? Aqui o que você doa é o que você precisa receber. Isso aqui é muito importante, tá? Talvez essas crenças limitantes possam ver com relação a si mesmo. Sabe aquilo quando eu acho que eu tenho que dar demais? Ou que eu tenho que estar sempre à disposição, mas eu tenho que ofertar para receber? Óbvio que a gente tem que ofertar para receber, mas eu também preciso receber, eu não posso só ofertar. Para algumas pessoas tem essa questão aqui, tá? É muito importante estar observando isso, tá? Bom, eu vou falar que são novas parcerias, a gente pode falar dentro da área amorosa. Eu acredito que em 90% dos casos é isso. Né, mulher? Porque, olha, gente, não tem como aqui. Deixa eu ver uma coisa. Fala mais pra mim sobre essa carta dos pássaros, por favor. A carta do homem. Para algumas pessoas aí, ó, gente, uma nova. É literal, uma nova parceria, né? Alguma comunicação, tá? Vocês podem estar conhecendo alguém, começando a se comunicar com alguém. Essa pessoa, aí vocês vão se adaptar, tá? Essa pessoa tem uma energia mais masculina, tá? Pra, se você é mulher, é hétero, então provavelmente é um homem, mas enfim, se você não é, essa pessoa, independente, ela vai ter essa energia mais masculina, ela traz com ela, tá? Ah, Thaís, eu sou homem, essa mulher também, ela é uma mulher que traz uma energia mais masculina. No sentido de que, às vezes, ela é mais racional, ela é mais direta, talvez ela não seja muito emocionada, né? Emocionada, pode ser também. Né? Aqui, principalmente, uma pessoa racional, uma pessoa de ação, presta atenção. Pode ser uma pessoa mais livre. Olha que interessante. Essa pessoa. Por isso. Ah, peguei. Presta atenção. Pode ser essa pessoa, para essa pessoa, presta atenção. Para algumas pessoas, essa pessoa para ela a liberdade é muito importante. Eu vou estar falando isso aqui. E principalmente se libertar, eu vou falar isso, né, mulher, desses conceitos aqui limitantes. Presta atenção. Essa pessoa ela não tem essa visão muito fechada com relação à vida. É uma pessoa que pode ser um pouco mais livre, ou tem uma maneira mais livre de pensar, de agir. A gente vai estar fazendo. Fala aqui para mim mais sobre essa carta do ano. A comunicação a gente sabe que, né, vai ter aqui ai, algo novo, gente, literal dentro dessa área aqui. Essa situação vai ter, tem de tudo para trazer entusiasmo, a carta dos caminhos. O novo início dos seus caminhos, né? Alguém tá chegando aí. Isso pode começar por uma comunicação através aí de rede social, né? Através de mensagens. A gente fala de mensagens a longa distância. Fala só um negócio aqui pra mim. Talvez, para algumas pessoas, deixa eu só confirmar. Fala mais pra mim aqui. Se essa pessoa é alguém que pode estar vindo com relação ao passado. Ah, mulher, pelo amor de Deus, quatro no carta, uma só. Uma só. Virou aqui. A lua. A gente falou, né? Pra essa pessoa, ela tem uma energia mais masculina. Essa pessoa é uma pessoa bem alegre, tá? Eu vou falar isso. Pode ser uma pessoa também um pouco mais imatura, porque isso daqui eu já vi. Ou você também trazer um pouco dessa imaturidade com relação a, a essa parte afetiva, tá? Para algumas pessoas a gente pode falar com relação a isso aqui. Para algumas pessoas, essa pessoa pode ter filhos, ou você também ter filhos, tá? Isso pode trazer um pouco de dúvida no início dessa relação? Pode. Pode deixar vocês em dúvida de começar, né? Essa relação. Pode deixar vocês meio de. Aqui, ó, as crenças limitantes. Nossa, verdade. Pode viver essa questão de família. Tá vendo?
Ah, gente, não tem jeito. Vocês veem que interessante, ó. Isso pode deixar vocês divididos, né? A tomarem uma decisão, né? Mas para algumas pessoas isso pode ter, tá? Pode trazer isso, tá? Isso pode gerar essa dúvida no caminho, né? Aqui essa incerteza, deixar vocês meio confusos, indecisos, né? Oh, e para algumas pessoas, presta atenção, vocês têm medo de estarem se iludindo. Tem muito isso aqui. Né? Aqui podem ser traumas, né? Ligados ao que vocês já viveram. Então, vocês têm muito medo de se iludirem, né? Com relação a esse caminho de vocês aqui. Para algumas pessoas, essa pessoa pode ser um pouco mais imatura. Isso também pode gerar essa dúvida, né? No caminho de vocês, tá bom? Mas aqui tem de tudo, gente. Para estar se iniciando algo novo, alguma nova parceria. E eu falo que é através da comunicação, alguma comunicação assim, tá bom? Aqui, qual o direcionamento da espiritualidade? Isso daqui que eu preciso entender. Porque aqui a gente tem o 8 de paus, a gente tem a carta da carta. Eu ia falar para vocês, gente, o que eu posso falar aqui? Se comuniquem, né? Estejam abertos para essa comunicação. Vai ter movimento nessa área, novas mensagens podem estar chegando, novas conversas. E esse movimento é rápido, né? Mas a espiritualidade está direcionando algo para você. Alguma coisa vai chegar através de mensagem. Faz aqui qual o direcionamento da espiritualidade. Fala vez aqui para mim. Não virou. Carta da raposa. A carta da casa. Os caminhos de novo. Nossa. Presta atenção. Para algumas pessoas, isso daqui é um chamado. Ah, presta atenção, gente. Ó, a mensagem que me veio aqui. Presta atenção. Eu vejo que é um ano de grande movimento para vocês, principalmente com relação a essa área da comunicação. Podem ser pessoas que venham se comunicar com muitas pessoas durante esse período aí, desse novo ciclo, tá? Aí a gente vai estar falando, talvez, muita paquera, conhecendo pessoas novas, sabe essa questão assim? Ou são pessoas que se comunicam ou conhecem muitas pessoas através da internet, presta atenção. O que me veio aqui, tá? Para que vocês sejam ligeiros com relação às pessoas. Aqui, ó, eu senti uma questão. Tem de tudo, essa nova oportunidade, vocês vão conhecer assim, mas nem todo mundo que aparecer no seu caminho é a pessoa certa para ele. Vem pedindo para que você seja mais ligeiro com relação a isso, mais esperto. Saiba observar, principalmente, as intenções dessas pessoas, porque nem todo mundo que chegar perto de você são pessoas que estão decididas a trazerem, a ofertarem esse amor. Então, vocês aqui precisam ser um pouco mais ligeiras, mais espertas com relação a isso, tá? Aqui, ó, me veio uma outra coisa, presta atenção. Eu vou falar uma coisa, tá? Se você é uma pessoa que tem esse costume de levar pessoas que você conhece através de rede social para sua casa, tá? Eu vou falar, presta atenção, tá? Escolhe a dedos a pessoa que você leva para dentro do seu lar. Isso daqui me vê essa mensagem também, né, mulher? Certo? Para algumas pessoas. Para outras pessoas aqui, ó, presta atenção. Tem algum movimento, sim, tá? Para estar acontecendo aqui para vocês dentro dessa área, tá bom? E aqui a espiritualidade vem pedindo para que você tenha essa cautela e saiba observar as pessoas que vão chegar até você. E quais são as pessoas que você busca para o seu caminho? Analise essas pessoas que chegam até você, porque movimento vai ter, tá bom? Vocês são pessoas que podem ser muito desconfiadas, principalmente, por isso que eu falei, pelas dores que vocês já vieram vivendo. Vocês têm uma tendência muito grande a desconfiarem das reais intenções dessas pessoas. Dessa estrutura, por exemplo, que essa pessoa possa querer ofertar. Você pode não acreditar nisso, tá bom? E isso pode trazer muitas dúvidas com relação a esse caminho, a esse novo início,
Só que aí aqui, ó, vocês vão estar entendendo o que a gente vai estar falando, tá? É, obviamente que a gente tem que observar, mas também não dá para desconfiar de tudo. A gente vai ter, ó, presta atenção, sentir aqui, ó, que você não seja tão rígido com relação à situação, sabe? Se permita a se abrir para novos caminhos. O direcionamento da espiritualidade é que você se permita também a estar se abrindo para novos caminhos. Eu vou sentir essas outras direções que eu dei aqui, mas tem coisa para chegar, movimentos, mensagens, coisas rápidas, tá, para estarem chegando. Mas aqui é principal, não esteja tão desconfiado, entendeu? Você já é ligeiro, você sabe, você pega as coisas de longe, né? Você já tem esse faro. Então analise as situações, mas esteja aberto a viver. Né? Porque aqui são pessoas que podem se fechar muito dentro da sua própria casa. Aqui vocês têm um mundo interno que é só de vocês. E é difícil as pessoas acessarem esse mundo, essa estrutura. Aqui são pessoas que podem, sabe, ter aquele mundinho que ninguém consegue acessar? Acessar a sua intimidade é muito difícil, acessar o seu íntimo. Aqui, tá? Mas a espiritualidade vem abrindo que você se permita a viver esses novos caminhos, esses novos inícios que estão para chegar para você, tá bom? Com cautela, mas se permita. Os desafios. Gente, aqui o desafio é a maturidade dentro das relações, tá? Porque a gente tem um valete de copas, tá? Então eu vou falar, cuidado com situações imaturas dentro do relacionamento, que você pode, tá, gente? Aqui, que nem eu falei, ou você é imaturo, porque já tinha saído aqui, ou essa pessoa pode ser um pouco imatura. Para algumas pessoas, a imaturidade dessa pessoa vai ser um desafio, tá? E olha, eu vou falar uma coisa. Essa pessoa pode ser muito ligada à parte financeira, ou você ou essa pessoa. Ou você ou essa pessoa. Sabe quando a gente não é ganancioso, mas pode ser que essa pessoa pense muito em bens materiais. Se um de vocês dois pensam muito nisso, aqui vai ser um desafio dentro da relação, tá? Para algumas pessoas é a imaturidade dentro do relacionamento, um desses dois vai ter uma tendência a ser mais imaturo. Para algumas pessoas, essa pessoa ela pode ser mais nova, né? É verdade, tem de tudo para até aquela parte que saiu aqui, né? Tá aqui ainda, deixei aqui. Não, já tirei. Essa pessoa pode ser um pouco mais nova. Pode ter uma diferença de idade entre vocês. Isso pode ser um desafio, tá? Para algumas pessoas, o desafio pode vir a ser se você tem filhos, principalmente adolescente. A gente já falou da criança aqui, da questão dos filhos. Então, um filho. E aqui podem ser crianças, mas não tão bebês, tá? Um pouquinho mais velhos, mas ou até adolescentes também, tá? Para quem tem filhos, pode ser um desafio. Para algumas pessoas pode ser a parte financeira? Pode. Se você não souber, presta atenção, a lidar, ó, eu vou falar uma coisa que eu senti aqui. Por isso que veio pedindo para que você tenha cautela, né? Aqui. Porque você pode. Aqui são pessoas que, inclusive, doaram tanto que possam ter tido prejuízos dentro da área financeira no passado. Por isso que vocês têm medo. Ou são pessoas que já possuem alguma estrutura material e talvez um desafio para você possa ser se abrir exatamente com medo com relação ao que você tem, né, financeiramente. Para algumas pessoas pode ser isso. Fala mais aqui sobre essa carta do tesouro, por favor. Carta das flores. O início para vocês desse relacionamento vai ser um pouco desafiador, né? É. E é exatamente isso, vai ser um pouco desafiador. E o que acontece? Vocês são muito desconfiados, tá? E vocês podem terem dúvidas, que nem eu disse, com relação à estabilidade dessa relação, a estabilidade que essa relação pode trazer, ou se essa pessoa é uma pessoa mais nova, que nem eu disse, até que ponto essa pessoa pode estar envolvida com você, de olho para quem tem, tá? Uma estabilidade financeira um pouco maior, tá bom? Esse início vai ser um pouco desafiador,
tá? Para a grande maioria das pessoas aqui. Vocês têm muito medo a estarem vivendo situações que se repetem na vida de vocês, né? Gente, começou, eu falei. Veio aqui, Sassá, e não te deixa em paz, né, filho? São situações que vêm se repetindo, situações de conflito, de briga dentro das relações. Espera aí que o Pudim acordou. Tava demorando. Ô, Pudim, vem aqui. Deixa o Salim em paz. Vem, filho, vem. Vem, filho. Fica quieto. Mas eles vão brigar, gente. Espera aí. Deixa eu pegar aqui, senão tá no finalzinho já da nossa leitura. Vem, filho, vem, Sal, vem, vem. Deita aqui mais pra ponta, pro Pudim não mexer com você. Deita, filho, deita. Ah, gente, esse Pudim não dá paz não pra ninguém, esse gato. Né? Então, aqui vocês têm muito medo de serem algo passageiro, algo que não traga estrutura. Então, isso também pode ser um desafio, tá? Para algumas pessoas, tá bom? Eu vejo que é esse novo início, tá? Vai ser muito delicado. Talvez até diante desses padrões que vocês já trazem, né? Com relação a essas crenças limitantes, e principalmente por serem desconfiados. Vocês podem ter medo que as situações possam vir se repetindo, ciclos que se repetem. Aqui são pessoas que já sofreram, né? Já passaram por situações dolorosas. Esse é o Pudim. Vocês conhecem ele? Esse é o Pudim. Esse é o terrorista do nosso canal. O personagem principal dele, tá bom? Esse é o Pudim. Deixa os gatos em paz, tá? E aí a gente fala, tá? Sofrimentos, né? Esses ciclos que trouxeram dor, que trouxeram sofrimentos. Mas aqui presta atenção. Essas situações que vocês passaram teve muito a ver, ciclos que se repetem na nossa vida, gente, é para virem mostrando pra gente aquelas situações que a gente não tá tendo clareza de enxergar. E eu vejo que aqui a maioria das pessoas, ó, essa busca incessante pelo amor, ou pessoas que vieram se doando demais, vocês tiveram que aprender muitas situações e o aprenderem a se amar, eu vou estar falando, para estarem alcançando esse amor hoje, tá se abrindo essas novas oportunidades, tá? Conselho: controle a ansiedade. Não, mulher, controle a ansiedade. Aqui são pessoas que podem estar um pouco atormentadas diante dessa estagnação e essa busca, né, aqui com relação ao amor, porque vocês desejam muito viver em um novo início dentro dos relacionamentos. Só que isso, de certa forma, vem trazendo tormentos, vem atormentando, né, vocês. Aqui eu falo de ansiedade, para algumas pessoas eu posso falar de medo, né, mas aqui eu vejo muita ansiedade. Então não deixe que pensamentos, nem situações do passado, ou essas crenças limitantes, o que quer que seja, venha atormentando a mente de vocês. Eu vou falar que aqui que as portas não estão fechadas para você com relação ao amor. Você não tem as portas fechadas para o campo dos relacionamentos, né? Entende? Aqui eu vou falar que novas oportunidades, novas portas vão estar se abrindo. Só que aqui vai depender muito de você. Aqui viver esses relacionamentos, a estrutura desse relacionamento, né, eu vou estar falando, está se abrindo para isso. Essas novas oportunidades vai depender muito de você. E desses medos, desses conflitos, né? Eu vou falar dessa ansiedade, dessas questões, aqui são pessoas que têm a mente bem atormentada. Vocês têm medo? Eu senti isso aqui, né? Estarem se enganando. Algumas pessoas têm, né? Por isso que vocês são tão desconfiados. Mas aqui, ó, presta atenção. As portas não estão fechadas para vocês com relação ao amor. Não estão. Vocês precisaram viver um ciclo aqui de aprendizado para estarem se abrindo para essas novas, para realmente um portal do amor. Mas aqui não é só amar o outro, é aprender a estar se amando, é ter essa troca justa dentro das relações. Vamos dizer que esse período de estagnação, eu vou falar que foi o descanso do guerreiro. Né? Vocês precisaram descansar, vocês precisaram se recuperar diante de muitas situações que vocês vieram vivendo. Vocês precisaram passar por esse momento de espera. Eu vou falar uma coisa aqui que me veio de reflexão. Estar enfrentando as suas próprias tormentas, os seus próprios medos, né? Para estarem fazendo o quê? Para vocês estarem se abrindo para esse amor. Que são pessoas, gente, que têm muito amor a ofertar.
A gente fala com pessoas muito sensíveis, muito doadoras, né? Vocês não têm medo de entregarem o amor. E aí não é justo nessa vida vocês só estarem passando por situações que venham prejudicando vocês, que venham sugando vocês, que venham drenando vocês, que possam estar trazendo tormentos para a mente, que possam trazer situações de desgaste emocional, mental, né? Noites sem dormir, achando que isso é um amor, ou esperando que o outro lhe entregue aquilo que você precisa se dar. Então eu acho que foram pessoas que precisaram viver esse período para estarem se abrindo. E aí sim, diante a tudo isso aqui, ó, que você tem para ofertar, porque você é rainha de copas, a gente fala daquelas pessoas que carregam consigo o dom do amor, o dom de amar. Né? E a espiritualidade, e é a espiritualidade, agora que eu vou te. Ah, gente, não tem como, não. Para, moleque. Olha o que tá aqui debaixo da carta. Ah, gente. Não, moleque. Olha, eu vou falar, é a espiritualidade mesmo, né? Trazendo para vocês isso pode estar muito distante, gente, mas não tá, né? Mas cuidado com a idealização dentro dessa parte, tá? Isso aqui é muito importante. Não idealizem as relações, tá? A gente precisa de algo mais claro, sem crenças aqui, mas é a espiritualidade trazendo essa nova pessoa para você. E olha, eu sinto muito aqui que essa pessoa pode ter muito as mesmas crenças que você. Para algumas pessoas pode ter, né, mulher? Pode ter. Talvez vocês tenham as mesmas crenças, né? Porque é alguém enviado da espiritualidade. Aqui. Gente, tudo para que esse novo amor venha se consolidar. Gente, aqui é real. É um portal do amor, coisas novas estão chegando para vocês. Vivam esse amor. Viva essas novas emoções, esses novos sentimentos, que tem de tudo para estar se abrindo aí para vocês. Ai, gente, olha, quando eles querem falar do teu jeito, eu falo, não, deixa eu buscar alguma coisa aqui, não tem. Hoje teve de tudo. Vocês viram aqui meus shorts, vocês viram meus gatos, vocês viram pudim, esse gato. Tudo isso você sabe por que quero? Porque o gato estava deitado em cima da bolsa. Ele acha que ele é dono das coisas aqui em casa. Nem um gato. Ele foi lá, tirou o gato. Aí ele tá deitado aqui, abraçado na mochila, na bolsa. É a bolsa que eu levo pro barracão. Aí eu tiro as coisas de dentro pra poder lavar, arrumar. E aí, meu filho, é uma briga pra ver quem é que vai entrar dentro dessa bolsa. Qual é a frase aqui para os consulentes? Se conectaram com a segunda opção. Vestida para reinar. Mente desperta. Olha, eu vou ler essa daqui porque a gente falou. Foi dessa que a gente falou com relação à mente ou foi a primeira? Eu não lembro, mas acho que foi a primeira, né? Deixa eu tirar aqui. Tá. Mais uma. Vamos lá. Vestida para reinar. Cada rosa carrega um propósito: amor, força, paixão, intuição, proteção, sabedoria e cura. Cultive esses valores em seu coração e veja sua vida florescer com equilíbrio e plenitude. Que a gente falou do equilíbrio. Vejo que tens a proteção de um anjo da guarda. Tua vida será muito feliz. Se fizer por merecer, esse será lado. O que queres é bem difícil. E o seu caminho é imprevisível. Mas se seguir com mais fé, vai vencer o impossível. Lançar pensamentos ao futuro na forma de desejos quer dizer criar esperanças que nortearão seus passos. Grande parte destas poderão ser concretizadas, outra pequena parte é só ilusão. Nossa, minha cabeça doeu agora. Deixa eu ver aqui. Começou uma pressão na minha testa. Você nunca será um velho enquanto tiver um ideal. Desculpa, mulher, mas eu não me sinto uma velha, não. Ah, daí eu sou uma velha, né? Então, algumas coisas. Ah, diferença de idade. A diferença é, gente, acho que aqui pode ter diferença de idade. Muito real isso, né? Ó, estou vendo que houve uma pessoa em sua vida que lhe marcou demais. Foi uma experiência incrível que poucos podem ter. Reflita e veja as coisas boas que você aprendeu e vai poder sempre usar. Ó,
Você quer uma previsão? Por aí vai. Vejo que tem um grande objetivo, que já está há tempos para realizá-lo, não é verdade? Mas saiba que as ondas e aquela praia continuam lá, e talvez sejam tão importantes quanto o seu objetivo. Relaxe e dê um tempo para a sua cabeça, viu? Falei. Estava mesmo te esperando, pois tenho um recado para você. Não tenha tanta pressa em realizar seu romance. Ai, mulher, tudo está escrito. Falei a espiritualidade. Tudo está escrito e vai acontecer independente da pressa. Aguarde, coisas ótimas virão até você. É isso aí. É isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Beijo, gente. Fiquem com Deus. E até a próxima. Que esses caminhos, essas novas oportunidades, essas novas conquistas possam estar no caminho de todos nós, de todos vocês nesse novo ciclo que se inicia, tá bom? Que assim seja. O tchau, Laroie. Beijos e até a próxima.